Oi gente, meu nome é Regina e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer essa pintura usando essa paleta de aquarelas que eu recebi da Canson. Eu gravei um vídeo também fazendo uma resenha completa dessa aquarela, se você não viu ainda, tá aqui no meu canal. Para essa pintura eu vou usar o papel da Canson Monval 300 gramas e vou usar esses pincéis que eu comprei no AliExpress. Eu fiz um rascunho bem de leve e eu gosto de começar sempre marcando as partes mais iluminadas com amarelo limão e vou espalhando ali, e gosto de espalhar sem deixar uma borda muito durinha, tá? Eu passo a aquarela e depois eu passo só o pincel molhado para espalhar e fazer um degradê natural ali. Não se preocupem muito se vocês acharem que essa parte amarela ficou muito grande, como ela é uma cor clara, você vai passar as cores escuras depois, então não tem problema. O ideal é que ela fique grande mesmo, porque senão no final ela fica muito pequenininha. Como essa paisagem tem muito brilho, eu coloco o amarelo ali, são os raios do sol, e também passo o verde entre eles. No momento vocês vão achar que está muito esquisito, mas é assim mesmo, vai melhorando com o tempo. Aí você vai espalhando. O importante é você fazer sempre um degradê e ir fazendo bem suave essa primeira camada. Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos para não perder nenhum vídeo. Você vai vendo bem a referência no caso, e depois vai colocando as cores de acordo com a referência, tá? Por exemplo, onde foi escuro, você vai colocando cores mais escuras, porque você já fez a primeira camada bem clarinha. O papel ainda está um pouco úmido, então vai espalhando as cores. E lembrando sempre que a aquarela, quando ela seca, ela vai ficando mais clara, então não fique muito assustado se você achar que o verde ficou escuro demais nesse momento. O conselho que eu gosto de dar sempre é que as bordas não fiquem muito durinhas, porque eu acho que não fica legal numa paisagem dessa, e também porque acaba não ficando muito fluido. Como tem algumas árvores ali, alguns raios de sol, quando você passar ali o tronco da árvore, é importante você passar o pincel só úmido para continuar com esse aspecto de raio de sol, que eu acho que é a parte um pouco difícil dessa pintura, e pintando, escurecendo e mesmo assim preservando essa parte de raios de sol. Eu fui colocando as cores e nessa paleta tem o cinza, que é o Payne's Grey, que é muito bom para fazer essas partes mais escuras. E o desafio dessa pintura também, como eu falei no vídeo da resenha, é que ela só tem um tom de verde. Então você tem que modificar várias vezes, mas aí você vai colocando amarelo, amarelo ocre, siena, vermelho, e vai escurecendo e clareando para ter vários tons de verde. E ela se saiu muito bem, as cores vão ficando bonitas e você vai colocando ali aos poucos. O importante é você ir pintando aos poucos, com tons mais claros se você se sentir inseguro, e sempre diluindo bem a sua aquarela ali na paleta, que vai dar certo. E sempre ali passando o pincel para preservar aquela aparência de raios de sol penetrando entre árvores. Nessa pintura tem essa raposinha que tá dormindo ali, e eu não gosto que fique essa aparência de borda muito certinha, então eu passei um pincel meio úmido na parte que é a raposa, para que essa borda não fique muito durinha ao redor dela. Depois eu fui colocando uma sombra já ao redor dela, para aproveitar que o papel ainda estava molhado. Aproveitando ainda que o papel está molhado, comecei a fazer as partes escuras dos troncos das árvores, e da parte da vegetação que é mais escura também. Lembrando que a aquarela, quando ela seca, principalmente esse tom de cinza, ela clareia bastante. Então, vai parecer que está muito escuro agora porque está molhado, mas depois ela vai clarear e você vai ter que fazer outras camadas também. Mas aqui o importante também é você preservar a parte iluminada do objeto que você está pintando também. Claro que você pode usar uma guache, depois eu vou usar no final. Na verdade, eu usei essa aquarela e a guache para dar o acabamento. Mas aí você pode ir pintando, mas sempre tentando preservar o máximo da claridade já na pintura nessa fase também. E aqui vocês vejam que eu sempre faço um tom de verde, misturo mais alguma coisinha, testo. Se eu achar que está muito escuro ou muito claro, eu sempre dou uma mexida na cor. O importante é você fazer isso para ter vários tons de verde, várias nuances que vai enriquecer a sua pintura. Às vezes parece que a cor está muito próxima, você coloca uma manchinha, parece que não vai dar muito resultado, mas depois que você vai pintando, fazendo várias camadas, todos esses detalhes vão fazer com que essa pintura fique mais rica e mais bonita. Aqui eu estou tentando também não deixar essa borda muito durinha ao redor da raposa, que eu só vou pintar depois, porque eu quero dar destaque para ela. Você pode pintar na ordem que você quiser, né? A raposa primeiro e depois a vegetação, não tem problema. Eu escolhi fazer dessa forma porque eu estava ansiosa com a parte verde, porque era a parte do desafio maior. Fiz um tom de laranja para fazer a raposa, mas eu testo um pouquinho primeiro em outro papel para ver se o tom ficou bom. E aí, se eu achar que ficou muito escuro, eu coloco mais água. Se eu achar que ficou muito aberto, eu posso colocar um pouco de azul para dar uma escurecida. E eu tô tirando um pouco de excesso de água ali da raposa também, porque eu não quero que ela borre demais. Aí vou passando as cores e vou vendo na referência onde é claro, onde é escuro.
e vou já seguindo essa parte da iluminação, porque na parte da cabeça dela e no corpo também tem uma parte que fica bem iluminada, porque ela é o centro ali dos raios de sol. Então é melhor preservar essa parte em branco mesmo, porque fica mais bonito. Aí depois com o tempo você vai escurecendo e vendo qual a parte que é mais clara, mais escura e vai fazendo. O importante também, eu fiz essa pintura sem esperar secar totalmente ela, mas aí você vai administrando a sua pintura e vendo onde você quer pintar quando estiver mais seco, onde você quer pintar quando está molhado. Então você vê que eu pinto uma hora um pedaço, outra hora outro pedaço, é porque eu vou vendo onde está mais seco e onde está mais molhado para poder dar a tonalidade que eu quero. Nesse momento aí já estava bem seco porque eu tive que parar de fazer pintura para fazer outra coisa. E daí, mas nesse caso, se você quiser molhar de novo, você pode passar o pincel úmido e ir espalhando a tinta também, não tem problema. Aquela tinta que secou, ela não vai ficar reativando. Algumas aquarelas reativam, dependendo, mas essa não reativou. Mas aí você faz o teste e depois você vai fazendo, tá? O importante de tudo é sempre fazer um teste. Ali eu fui colocando também as outras árvores que estão lá no fundo, bem distante, então eu faço elas mais finas e com uma tonalidade mais clara também para dar um pouco de perspectiva à pintura. Essa parte também eu confesso que eu fiquei um pouco insegura porque eu queria preservar esse raio de sol, mas ao mesmo tempo queria colocar essas árvores para ficarem mais bonitas. E daí eu fiquei meio insegura, mas acho que no final ficou bom. Aí você vai colocando bem fraquinho mesmo, com uma aquarela bem diluída. Essa árvore que eu tô fazendo agora, ela tá mais perto da raposa, mais perto da gente, né, do observador. Então, ela tem mais definição e você pode colocar mais detalhes. Parece que vai ficar muito escuro, mas ela não vai ficar, porque como eu falei, esse tom de cinza, ele clareia muito quando ele seca. Então, eu vou ainda pintar várias vezes para escurecer essa parte. E esse outro tronco caído também, ele é bem escuro na referência, ele tá bem escuro. Então, não tenha medo de colocar a aquarela aí também. E nessa fase do desenho da pintura, você já tem que ir misturando os tons de verde diferentes, colocando alguns tons escuros em algumas partes. E o conselho que eu dou, que eu já dei no outro tutorial, é que quando você misturar um tom de verde, você já procure várias áreas na sua pintura que vai usar aquele mesmo tom, porque você já vai colocando ali e vai criando uma harmonia de cores. E daí você também não precisa ficar misturando a cor de novo, porque às vezes é um pouco difícil você alcançar a mesma cor ou um tom bem parecido. Então, quando você vê que aquele tom vai servir para outro lugar, você já vai aplicando na pintura toda, que já vai adiantando o seu trabalho. Aí eu tô tentando colocar uma sombra ali perto da raposa que tem ali. E vou misturando os verdes e colocando algumas texturas de vegetação ali no primeiro plano. Porque agora já entra numa fase da pintura que você já pode colocar mais detalhes, vegetação, folhinhas, as partes mais escuras também você vai escurecendo. Como eu já falei no outro tutorial, para que a sua pintura pareça muito iluminada, você também tem que escurecer na mesma intensidade que você quer a sua claridade. Se você deixar como ela está aqui, está tudo no meio tom, então não vai ressaltar nada. E então é preciso que você escureça mais as partes, para que a parte brilhosa também pareça muito mais brilhosa, tá? Ainda tá tudo no meio tom, eu vou escurecer mais ainda esse tronco e a vegetação também. Então, como nessa paleta tem o cinza, ajuda bastante, porque você pode usar esse cinza para fazer as partes mais escuras, misturando com o verde também. Aí eu tô tentando fazer mais essa parte dos raios solares com uma parte verde, para dar uma escurecida ali na luz também, para dar mais a sensação de intensidade. Eu tô passando um verde bem aguado e vocês vejam que a tinta que tá embaixo, ela também não reativa e dá para você fazer várias camadas assim. Vou ficar passando amarelo e verde ali para ficar esses raios assim, que vão fazer com que a pintura fique bem bonita, bem iluminada também. Como tem muito brilho também, tem as folhagens ali em cima, umas são mais claras e umas são bem mais escuras. Essas mais claras é porque estão muito perto da luz, então ela fica quase transparentes. Então você faz as folhinhas ali com o tom de verde bem aguado mesmo, para ir fazendo o volume ali de folhas que tem nos cantinhos dessa nossa referência. E aí você vai também escurecendo as cores ali, não tenha medo de escurecer. E agora a gente chega no momento da pintura que você vai escurecendo as partes que tem que escurecer e também colocando a vegetação para ter um pouco mais de textura na nossa pintura. Peguei o pincel menor ali e tem uns galhos ali em cima que são bem escuros. Então eu peguei a tinta cinza, a aquarela cinza que tem nesse kit, e usei quase que ela pura mesmo para fazer os galhos ali de cima. Quando começa a fazer os galhos, já dá uma sensação de perspectiva bem melhor e vocês vão ver que o desenho, a pintura, vai ficando bem mais interessante. Então, às vezes a gente usa a aquarela bem diluída, mas também a gente vai usando a aquarela bem pura para fazer alguns detalhes e
e melhora a perspectiva da nossa pintura. Vou colocando algumas folhinhas também. Como essa parte é iluminada, depois eu vou colocar uma parte em branco com a guache para parecer que ela está mais iluminada ainda. Vou colocando a vegetação e os galhos do outro lado também. Eu estou usando o pincel que veio nesse kit de aquarela, que é o número 4, mas como ele tem a ponta bem fininha, eu consigo fazer traços bem finos também e também consigo fazer as folhinhas e vegetações que ficam ali por cima. Assim, parece que não está aparecendo nada, né, porque é bem claro, mas como eu falei, às vezes esses detalhes fazem com que essa pintura fique mais bonita no final do que se você não fizer essas vegetações, essas folhinhas ali, mesmo com essa cor de aquarela bem aguada. Daí você vai vendo a referência e colocando algumas vegetações ali por trás também. Mesmo nessa parte escura, é importante que você coloque uma vegetação clarinha também, porque quando você colocar a escura por cima, vai dar uma sensação de volume maior e vai dar uma enriquecida na sua pintura. E sempre fica nesse vai e vem de mistura cor, coloca um pouquinho de amarelo, coloca um pouquinho de verde, coloca um pouquinho de azul e fica nesse vai e vem de cores para dar uma enriquecida, para nenhuma folha ficar muito igual, na mesma cor, porque se você olhar bem uma árvore, nenhuma folha parece que é da mesma cor. Tem um bloco de cores que realmente parece que é bem parecido, mas se você for olhar folhas individualmente, assim, todas elas são bem diferentes. Então, a cada parte que eu vou fazendo, eu gosto de misturar um pouquinho de alguma outra cor para não ficar muito igual e não ficar monótona a pintura. E daí eu vou escurecendo, fazendo folhas escuras. Eu não me preocupei tanto com as folhas escuras e com a parte mais escura de todas, porque eu vou fazer essa parte com guache, porque ela fica mais opaca e fica mais bonita também, porque elas ficam muito mais definidas e também não tem sentido eu usar uma aquarela quase pura enquanto eu posso usar guache para fazer isso. Essa parte aqui eu dei uma adiantada porque é uma coisa que eu já estava fazendo ali, de colocar detalhes e fazer folhas, então para o vídeo não ficar muito longo, eu dei uma adiantada para não ficar tão chato o vídeo. Agora, com o pincel menor, eu vou trabalhar em cima da raposa e colocando as sombras, porque vocês viram que ela ficou bem desbotada agora. E vou colocar as sombras, eu usei a cor siena queimado e um pouco de laranja também, que é a cor original da raposa, para fazer a parte do sombreamento. Aí você vai colocando com cuidado. E quando você for fazer o sombreamento, você não usa o pincel muito encharcado, senão vai manchar toda a sua pintura. Você usa ele mais pro sequinho, mas não tão seco, mais úmido no caso, sem estar aquela coisa muito aguada, tá? Esse pincel, ele é sintético, então ele não fica muito molhadão. É o ideal para fazer esse tipo de detalhe. E eu vou escurecendo ali a parte das sombras. A princípio parece que é muito escuro a gente usar o cinza, mas depois que ele seca, ele vai dar uma clareada. Aí você vai escurecendo ali aos poucos e colocando alguns detalhes de sombra também para dar um pouco de volume à sua raposa. Coloca a sombra projetada e vai vendo. Agora, com o pincel menor, eu vou colocar alguns detalhes mais escuros ali na vegetação, nesses troncos todos, porque, como eu tinha comentado, ele clareia bastante depois que seca, e foi o que aconteceu. Vou usar o cinza bem escuro e usar esse pincel, que ele é menorzinho, para colocar algumas folhas ali, para dar destaque já entre aquelas folhas que eu tinha feito mais clarinhas. Aí com isso ela vai dando um volume maior e vai ficando mais bonita, como eu já falei anteriormente. Com esse pincel eu vou colocando alguns detalhes assim, acentuando algumas sombras para dar destaque a algumas coisas e para dar também um volume maior, porque quando você coloca uma sombra bem forte, ela dá um volume, dá um tchan muito melhor para a sua pintura. É importante também você fazer isso com calma e vendo bem a sua referência para ver onde está escuro e onde está claro, porque às vezes a gente olha, mas não repara em alguns detalhes que às vezes, né, acaba saindo um pouco errado a perspectiva por falta de observação da nossa parte. Aproveito também esse pincel para fazer mais uma rodada de vegetação ali ao redor, né, dos cantinhos, e vou colocando algumas mais escuras, outras mais claras, como eu já falei anteriormente, para dar um pouco mais de volume ali na pintura. Esse tipo de pintura são muitos detalhezinhos, sabe? Você vai e volta várias vezes, mas não é um processo cansativo. Eu adoro fazer pinturas desse tipo que parecem ser encantadas ou mágicas, que você vai vendo, vai pintando, você vai vendo os detalhes surgindo e a luz, assim, tem uma coisa muito especial. Eu gosto muito de trabalhar com luz. E eu aproveito e dou um retoque em todas as vegetações para dar uma escurecida de um lado e uma clareada e deixar claro de outro, porque o lado que vem a luz sempre vai ser bem claro e o lado que está na sombra vai ser mais escuro. A gente pode tentar acentuar um pouquinho mais isso aí para dar mais a sensação de claridade, como eu tinha falado antes. E também fazer umas vegetaçõezinhas ali ao redor do quadro, né, que está mais escuro. E também para fazer as sombras ali ao redor da raposa, que na verdade é o nosso objeto principal da nossa pintura. Vou fazendo também os retoques na sombra da raposa,
porque como vocês viram, eu fiz a primeira vez e clareou porque secou, aí você vai de novo e faz de novo, tá? Senão ela vai ficar com uma cara muito desbotada e não vai ficar legal. Aí toda vez que secou e ficou muito claro, você vai lá e dá outra demão se necessário, tá? E o ideal é que você vá pintando realmente devagar para não ficar uma pintura muito chapada. Depois disso, eu vou colocando as vegetações mais escuras ali do outro lado também. Você pode virar a sua pintura para sua mão ficar numa posição melhor na hora de pintar. Agora é a minha parte favorita de colocar os detalhes com a guache. Primeiro eu vou colocar a parte da luz ali em cima daqueles galhos mais escuros e vou usando o amarelo misturado com branco e colocando alguns detalhes ali em cima. E com a guache você vai ou acentuando a parte que é muito clara ou escurecendo a parte que é muito escura, que você não conseguiu escurecer o suficiente com a aquarela ou que você meio que deixou passar e ficou muito escuro também. E como essa pintura é muito iluminada, eu acho legal colocar essa mistura de branco e amarelo em várias partes da pintura, porque é o reflexo da luz também. E com o verde claro, eu vou colocando alguma vegetação mais clara ali na parte escura, para dar um pouco de luminosidade também nessa parte escura. E vou colocando ali, como eu falei, às vezes parece que não muda tanto, mas depois quando você vê o conjunto vai fazer muita diferença. Aí vou colocando a parte verde, e como a guache ela é opaca, ela se destaca um pouco mais do que a aquarela, mas aí vai dando aquela sensação de volume que eu falei desde o começo. Vou passando agora um amarelo bem claro nessa parte dos galhos ali em cima para dar uma sensação de brilho. E vou colocando ali aos poucos, coloco ali também na árvore, porque ela tem uma parte iluminada que ela pega a luz direto ali. Aí você vai passando a guache com calma também. Eu adoro essa parte da guache, acho que dá uma vida a mais na nossa pintura. E essa guache é da Nievska Palitra, que é uma marca russa, que é a mesma marca daquela aquarela White Knight, tá? Então você vai passando ali e vai vendo a sua pintura ganhando cada vez mais vida e ficando cada vez mais bonita. E eu passo a guache também na parte que ficou escura demais, que eu gostaria que ficasse mais claro e acabou escurecendo. Uso amarelo misturado com branco para isso. E nas partes que eu quero que fique mais claro ainda, eu vou passando o branco direto mesmo, sem diluir, sem nada, para que fique bem, bem branco. E o branco você pode ir espalhando algumas partes da sua pintura, colocando alguns pontinhos, algumas folhinhas, porque vai dar um brilho muito especial na sua pintura. Um verde claro, alguma cor bem clara, mesmo na parte escura, para que a sua pintura fique bem iluminada. Eu usei nessa pintura também Gouache Neon da Sakura e eu estou usando agora ela na cor amarela. Eu gosto de misturar ela com um pouco de branco ou usar ela pura mesmo, nas partes que eu quero que fique mais iluminado, e uso ela direto do pote mesmo, ou misturo com branco, como eu já falei. Aí você vai espalhando ela nas partes que você quer que fique mais iluminado. E também ali na vegetação eu gosto de colocar alguns pontinhos de amarelo para dar uma luminosidade especial na nossa pintura. Aí vou colocando algumas folhinhas também nessa cor neon, que daí vai ficar bem iluminada a sua pintura. Eu usei bastante o amarelo neon e o branco também. Eu dei uma adiantada aqui no vídeo porque eu só fui colocando alguns detalhes com neon e algumas bolinhas, alguns pontinhos com a guache branca para dar aquela luminosidade que eu estou falando desde o começo. Agora com a guache bem escura eu vou fazer as folhas ali, que são as últimas, para dar um pouco mais de volume e profundidade na nossa pintura. Aí eu vou colocando algumas para também que as folhas de baixo assim apareçam e dê a sensação de volume. E vou colocando também alguns matinhos ali por baixo, com essa mesma cor cinza escura, que eu misturei azul e laranja para ficar dessa cor. Normalmente eu não gosto de usar a tinta preta, porque ela fica um pouco estranha, mas essas misturas ficam muito boas para fazer esse tipo de parte escura na pintura. E agora, quase no final da nossa pintura, eu vou colocar alguns pontinhos com essa minha guache neon rosa, para fazer as florzinhas bem pequenininhas, como se fossem florzinhas, né? Vou colocando alguns pontinhos com essa guache cor de rosa para finalizar. E depois eu faço os respingos em branco para dar mais luminosidade ainda ao nosso desenho. A nossa pintura, perdão. E assim a nossa pintura está pronta. Foi um meio longo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários e esse é o resultado final em detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.